Deus abençoe a vida de vocês poderosamente nessa noite. Que Deus possa falar aos nossos corações mais uma vez, como temos sido abençoado durante essa preparação dessa mensagem, né? Nós descobrimos coisas que nós, ao longo de... Eu já sou crente há 42 anos, né? E quando a gente... Uma coisa é você só ler a Bíblia, mas quando você estuda, e especificamente para pregar, você descobre coisas que você, puxa, já li trocentas vezes aqui, agora eu estou entendendo o texto. É isso mesmo, quando nós nos propusemos para aprender, né? Deus trabalha em nosso coração, amém? Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 4. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Antes eu quero fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor, a minha vida, Senhor. Me ajuda, Senhor, me capacita, porque eu preciso de Ti nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 4. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá a ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julguei antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te vai sobressair? E que tens tu que tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já estás farto, já estás rico, chegaste a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. E nós fracos, e vós fortes. Vós nobres, e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado lixo do mundo e escória de todos. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos, meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram,
como se eu não tivesse de ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecereis não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor, e espírito de mansidão? Amém. Graças a Deus. São 21 versículos, né? Mas graças a Deus pela palavra de Deus. Quando o capítulo 4 ainda está dando sequência desde o capítulo 1, tratando de divisões, contendas, isso tudo que tem sido falado até aqui. E aqui Paulo vai dar uma sequência ainda, mais corrigindo mais alguns pontos. E aqui logo no primeiro versículo, ele começa dizendo: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo. Então nós olhamos assim, poxa, quando vem em mente, quando você ouve a palavra ministro, o que você lembra? Aqui no contexto de um país, da nossa nação. Fulano é ministro disso, ministro daquilo. Opa, beleza, alguém está por cima da carne seca, não é isso que nós temos em mente? A palavra ministro já nos dá o quê? Uma ideia de uma autoridade, de alguém que realmente está por cima da carne seca, né? Mas Paulo está usando essa palavra ministro aqui, e eu quero aqui, eu não sou de fazer isso, né? Eu evito, mas para que os irmãos entendam o texto, eu vou realmente trazer o significado que nós aprendemos. Essa palavra ministro, aqui, no original, é uperetes, palavrão grande, né? Nada mais, nada menos é do que um escravo sentenciado à morte. Paulo aqui não está se vangloriando, pelo contrário, ele está dando continuidade àquilo que ele falou lá atrás para os coríntios, criticando os coríntios no bom sentido da palavra, criticando, corrigindo. Então ele falou que os homens nos considerem como ministro, ou seja, que os homens olhem para nós, nos vejam alguém sentenciado à morte. E essa palavra aqui só aparece uma única vez em todo o Novo Testamento. E o que quer dizer isso? No contexto lá, o que queria dizer essa palavra? O que Paulo estava querendo dizer para os coríntios quando fala que vocês, coríntios, que vocês que estão nos acusando, nos considerem como ministros de Cristo. Ou seja, é um obreiro, um servo inferior no serviço do seu Senhor, cuja missão é fazer a vontade do mesmo até a morte. Paulo está se referindo a um escravo romano, ou qual prestava seu último serviço em um porão do navio, remando a exaustão, debaixo de chicote, acorrentado aos pés, até a morte. O condenado, esse ministro que Paulo está dizendo, para quebrar o orgulho dos coríntios, estava dizendo: eu sou esse. Eu não tenho de que me vangloriar acerca de vocês. Eu amo vocês. Mas para que vocês entendam, eu sou um ministro de Cristo. Eu estou condenado a morrer por Cristo. E condenado a morrer por amor a vocês. Eu não sou nada mais, nada menos do que alguém que quer morrer por vocês. Então, naquela época, nos navios, né, é chamado de remador galés, por quê? Os galés eram porões onde os escravos ficavam, eles iam para serem mortos. Então, o Estado, no caso, mandava eles fazer esse último serviço. Vocês vão morrer, então vocês vão ser chicoteados até a morte. Alguns não chegavam nem no destino, morriam ali mesmo. Quem já viu filme antigo dessa natureza, em navios, aqueles homens remanos, né? Para mostrar o quê? Que eles eram escravos. Então Paulo aqui está logo de cara, logo de início, quebrando o orgulho deles. Ele vai dar continuidade, ele vai puxar mais ainda a atenção
desses coríntios que se vangloriavam, eram soberbos. Quando chegarem no capítulo 11, os irmãos vão ver que muitos deles que tinham dinheiro tomavam a ceia antecipadamente, enquanto o irmão padecia. Então tinha na igreja de Corinto pessoas ensoberbecidas, e é a estes que Paulo está se dirigindo, dizendo para eles: vocês, coríntios, só importa que nos considerem como alguém sentenciado à morte, nada mais. Então essa é a primeira característica do ministro, ou seja, do próprio apóstolo São Paulo: eu sou alguém sentenciado à morte. Mas nós, quando ouvimos essa palavra ministro, né, no contexto de uma nação, nós crescemos, olha, fulano é ministro. Ou quando é direcionar essa palavra, alguém, um pregador da palavra de Deus, um pastor, fulano é ministro. Mas nesse contexto aqui, nesse sentido, e somente nessa palavra, é alguém sentenciado à morte. Deus está nos chamando não para nos gloriarmos, conforme nós cantamos aqui, seja toda a glória a Ele, toda a glória somente a Cristo. Se tem alguém que é digno de louvor e adoração, é Cristo. E Paulo vivia para Cristo, e aqui ele está se colocando como esse alguém que já estava sentenciado à morte, como de fato ele morreu em Roma, decapitado por César. Agora ele vai dar a segunda característica do obreiro, que é o mordomo. Diz aqui, o versículo 1 ainda diz: ministro de Cristo e despenseiros do mistério de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Dispenseiro aqui, traduzindo, é um mordomo, alguém responsável pela dispensa, e a única tarefa dele era distribuir os alimentos. Ele não tinha que inventar nada. Os irmãos sabem que eu sou responsável pelos Mãos de Compaixão. Sou responsável por uma dispensa. Literalmente, dispensa isso. É um local onde tem alimentos, e esse escravo aqui, esse escravo mordomo, ele era um escravo, porém, um pouquinho mais assim, com uma certa credencial. Era um escravo assim, melhorado, mas era um escravo. E o único objetivo dele era obedecer ao seu senhor e distribuir o alimento conforme veio às suas mãos. O que isso significa? Nós não temos que inventar nada. Os mistérios de Deus é a revelação das sagradas Escrituras. Temos que repassar aquilo que nós recebemos do Senhor e mais nada. Nós não temos que inventar modas. Igrejas estão inventando modas, mas a ordem do Senhor é que ele seja encontrado fiel. A finalidade é essa, é obedecer ao seu Senhor. Ele é dispenseiro dos mistérios de Deus, são as verdades das Escrituras. Esses mistérios aqui de Deus, é o que já está aqui. Ele só tem que distribuir o alimento. Ele não pode adulterar o alimento. É como se eu pegasse dois tipos de feijões, vou abrir esse saco, vou abrir esse, e vou misturar tudo, pronto. Eu não sei quem é quem. Um é tipo A, outro é tipo B, e se vire aí. Estou adulterando. Eu tenho que obedecer o critério. É isso que Paulo está dizendo para os coríntios. Não temos que estar inventando modas. Vocês estão atolados na filosofia, na cultura desse mundo, sendo contaminados. Mas nós, pregadores da palavra, somos fiéis, como os fiéis mordomos de Cristo. Jesus foi e é o exemplo máximo. E Paulo aqui está dizendo para os coríntios que eram ensoberbecidos: além de ser um condenado à morte, eu sou apenas um mordomo, um servo um pouco melhorado, mas condenado à morte.
Embora essa palavra se use aqui, aplica-se a Paulo, mas Deus nos chama também para servirmos a Ele com um coração humilde e longe, mas muito longe de qualquer orgulho e vaidade. Temos que simplesmente sermos fiéis àquilo que foi colocado em nossas mãos. Paulo foi o exemplo de um mordomo fiel, e ele fala aqui: cada um deles seja encontrado fiel. Agora ele vai tratar de um outro assunto, que era julgamentos. Tá, do versículo 3 até o versículo 6, ele vai tratar de julgamentos que estavam fazendo acerca dele, porque muitos estavam duvidando da autoridade dele, colocando em xeque a autoridade apostolar, e alguns eram a favor dele. Ou seja, a divisão que nós já estudamos desde o primeiro capítulo até aqui, e ele continua batendo na mesma tecla, quando ele fala assim: todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós. Se os irmãos voltarem no capítulo 3, versículo 5, que diz assim: quem é Apolo? Porque alguns estavam dizendo: eu sou de Apolo, não é isso? Eu sou de Apolo por causa disso. Ou seja, tinha um critério, tinha um julgamento. Eu sou de Paulo por causa disso. Eu sou de Pedro por causa disso. Então, ele aqui está colocando essa tese deles aqui por terra, simplesmente dizendo: vocês estão me julgando à toa. Uma palavra chula: estou pouco me lixando com vocês. Estou pouco me importando com vocês, com o julgamento de vocês acerca da minha pessoa, acerca da pessoa de Barnabé. Não diz nada a respeito. Por quê? Porque, todavia, mesmo pouco se me dá a ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tão pouco me julgo, embora a consciência dele podia dizer que estava tranquilo, mas ele não confiava na própria consciência. Ele fala sobre a consciência, que devemos ter uma sã consciência, né? Mas mesmo assim, ele quer dizer: se eu me julgo, eu posso errar acerca do meu julgamento. Então, eu não vou me julgar. Então, havia esses 3 julgamentos com relação à pessoa dele, e também e ele se colocando como se: eu também não julgo a mim mesmo. Quem me julga é o Senhor, final do versículo 4. Então, com isso, ele está dizendo que o julgamento pertence a Deus. Se eu sou um pouquinho melhor com relação a Apolo, isso aí é com Deus. Não compete a mim me colocar aqui, dizer assim: então está tudo bem, você está dizendo que é de mim? Então, beleza, eu aceito esse julgamento. Não, ele está rejeitando, colocando por terra esse julgamento. Aí ele fala aqui, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Aí ele vai dizer no versículo 6, estas coisas que eu falei, irmãos, estou me referindo a mim e a Apolo, só isso. Então ele fala assim, do versículo 7, ele vai dizer: não ultrapasseis o que está escrito. Ou seja, se houver uma base para julgamento, se limite no ensino da palavra. Não ultrapasse o que está escrito. Ensine a Escritura, seja um mordomo fiel, que a própria palavra julgará, não eu. É mais ou menos isso que ele quis dizer aqui, acerca do julgamento. Tomem cuidado. Se eu não me julgo, eu poderia me julgar, né? Realmente tem sentido o que estão falando a meu respeito. Eu sou bom nisso aqui. Eu tenho sou um homem perito na doutrina e tal. E Barnabé é um bom orador, né? Um eloquente, né? Vocês estão certos, sim. Não.
se limite ao ensino. Ou seja, quando um ministro é fiel na sua mordomia, é fiel no ensino das Escrituras, ele não está acrescentando nada, ele só está pregando e ensinando as Escrituras. Nesse momento do ensino, quem está julgando não é ele, mas é as Escrituras. Por isso que ele fala aqui no versículo 7, 6, finalzinho, quando ele fala assim: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém, olha só, se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Se limite somente ao ensino das Escrituras. Aí ele fala que esse julgamento, ele não está aceitando, ele rejeita esse julgamento. Todavia, a mim pouco se me dá ser julgado por vós. E acerca da consciência, ele, eu não vou me julgar não. Por mais que nós nos avaliemos, eu tenho essa tendência, e você também tem. Quando há uma avaliação, a gente quer ver os nossos pontos positivos. E, em última instância, os negativos. Mas mesmo assim a gente pode errar, tanto em relação aos positivos, quando você julga os pontos negativos, às vezes os negativos, Deus não vê como negativo, é você que está vendo do seu ponto de vista, porque o nosso pecado nos cegou de tal forma que até para fazer um julgamento nosso, nós pecamos. Eu peco, eu erro. Aí, o que nós temos que fazer? Ir para a palavra. Não ultrapassar o que está escrito. Se eu quero conhecer a mim mesmo, eu vou para o espelho. Aqui, ó. Quando você olha para cá, você vê o quão miserável você é. E o quão miserável eu sou. Então, é isso que Paulo está tratando, corrigindo desde o capítulo 1 a eles. Depois o tom vai mudar a partir do capítulo 5, aí os irmãos vão aprender melhor sobre os demais que vai falar daqui para frente. Mas até aqui Paulo está corrigindo a igreja, ou seja, ele gasta 4 capítulos incansavelmente tocando no mesmo ponto. Então nem o julgamento dos outros é favorável, nem o dele, da sua consciência, mas o do Senhor, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor. Então o julgamento de Deus, esse sim, temos que temer e tremer. É perguntar ao Senhor: estou eu agindo corretamente? Porque pecando, todos nós pecamos, irmão. Né? É mais fácil nós reconhecermos pecado. Quando se fala pecado, são aquelas coisas mais grotescas que nós entendemos à luz da Bíblia até, né? Mas quando fala que Deus vai manifestar os segredos dos corações, são intenções, motivações, ou pró ou errado. Então, Paulo está corrigindo ele, dizendo assim, entrega na mão de Deus, Ele é o juiz, só ensine as Escrituras, porque ela julga. Quando é se ensinado com fidelidade, Deus está trazendo o juízo dentro das Escrituras, não é o pregador, não é eu, não é qualquer um que vier aqui pregar, não esquece, zero, é as Escrituras que faz o julgamento correto, porque o Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E como é que Ele nos convence? Através das Escrituras, através da pregação das Escrituras, através da leitura das Escrituras. Sempre as Escrituras é o critério
mor, fiel. Ela não falha. Eu falho. Mas as Escrituras não. Então temos que ter esses julgados acerca dos ministros, porque estavam julgando Paulo. Estavam fazendo um juízo. E Paulo está corrigindo. Agora, a partir do versículo 7, ele vai tocar em outro ponto, que é a soberba, vanglória e vaidade dentro da igreja de Coríntio. Eles se vangloriavam acerca dos dons, que vamos chegar no capítulo 12, né? Se vangloriavam de serem sábios, alguns deles, porque nem todos eram sábios. A igreja de Coríntio era composta tanto de gente sábia como de gente inculta, gente não sábia, um leigo como eu sou um leigo, eu não sou um sábio, eu sou um leigo. O que eu sei, o que eu aprendi de Bíblia foi lendo, estudando, ouvindo pregações durante 40 anos, sentado na igreja ouvindo. Então eu conheço alguma coisa de Bíblia, não conheço tudo, e quem disser que conhece tudo, já desceu ladeira abaixo, porque nunca chegará a esse patamar. Somente na glória que o Senhor trará à luz a plena revelação aos nossos corações. E aqui ele vai dizer assim para os coríntios, a partir do versículo 7. Pois que te faz sobressair? E que tens tu que tem recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveres recebido? Então está corrigindo. Aí depois ele vai falar, já estás farto. Aqui é um tom irônico. Paulo agora vai usar de ironia, ser um sarcástico, não no sentido que nós conhecemos, né? Aquele sentido grotesco, não. Paulo aqui é como se estivesse fazendo aqui uma brincadeirazinha com ele. Poxa, vocês já estão fartos. Igual a igreja de Laodiceia. Lembra da igreja de Laodiceia? Sou rica, não preciso de nada. Está aqui, ó, Laodiceia em Corinto. Paulo está dizendo, já estás fartos, já estás ricos. Ou seja, o que falta para vocês? Eles se vangloriavam acerca dos dons, acerca de poder aquisitivo, uma parte deles também se vangloriava. Tenho poder, tenho sabedoria, sou prestigiado. Porque na cultura, irmão, na cultura do mundo, desde a queda até aqui, ó, até no nosso século, tem esse tripé aí, ó. Cultura, poder aquisitivo, né? E um outro agora que depois eu vou ver, porque eu esqueci. Mas são 3. Nós vemos que está até hoje nos contaminando. Eles se vangloriavam. Aí Paulo vai usar de um tom irônico. Poxa, beleza. Estou traduzindo uma linguagem para os irmãos entenderem. É mais ou menos isso que Paulo estava querendo dizer para eles. Puxa vida, vocês já estão fartos, não precisa mais de mim. Beleza. Vocês o que mais? Estão ricos. Ó, já são reis, estão reinando sem mim, sem Cristo. Já são reis. Ó, se são reis, quem é rei tem o quê? O poder de governo, não precisa de mais ninguém. Quem reina não precisa de mais nada, de mais ninguém. Então Paulo está sendo irônico com eles aqui, para chamar a atenção deles. Está corrigindo eles. Aí ele continua dizendo, tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Agora ele vai mostrar para os coríntios. Ó, vocês se colocam como não se precisa mais de ninguém, nem de mim, né? Aí ele fala, porque a mim me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Por que ele fala isso? Por que será que Paulo está falando isso? Paulo aqui está tendo assim, uma perspectiva acerca de Deus no seguinte sentido: Deus
está usando vocês na sua soberba, no seu orgulho, na sua vaidade, para me humilhar. É mais ou menos isso. Porque a mim, Paulo está dizendo, agora, a mim me parece, vocês estão dizendo que reinam sem mim, já estão fartos, já estão ricos, ou seja, não precisam de mais nada. E nós? Não precisamos, não? Parece-me que Deus nos colocou a nós em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Está vendo aqui do versículo 1? Um condenado à morte. Ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo para eles, Deus está usando vocês para nos humilhar. E às vezes, não parece que tem sentido isso, irmãos? Você já foi humilhado por algum irmão, não vou dizer nem do mundo, por algum irmão? Você já foi humilhado? Quando isso acontecer, não fica chateado, não. Veja que é Deus usando aquela pessoa para te humilhar, para quê? Para você depender dEle. Todos nós, em algum grau, ou vamos humilhar alguém, porque é assim que funciona. Dentro da igreja vai funcionar dessa forma. O que humilha e o que será humilhado. Não é isso? Vai funcionar. Um vai contribuir com o outro. Né? O que humilha, muitas das vezes, não está sendo usado pelo inimigo, não. Por Deus. Depois Deus vai tratar com ele. Porque de Deus não se zomba. É como se Deus dissesse assim, tá bom, vai nessa sua força aí, humilha aquele meu filho ali. Eu vou trabalhar primeiro nele, depois eu trato com você. Aí Deus, numa única cajadada, pum, acerta os dois. Porque depois aquele vai ser cobrado. E o outro vai andar humildemente na presença do Senhor. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Ó. A mim me parece que Deus, me parece, ele não está dizendo que Deus está fazendo, mas me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em quê? Em primeiro lugar? No pódio? Em último lugar. Enquanto os coríntios se vangloriavam, ó, estamos no pódio, estamos fartos, não precisamos de você não, Paulo, ó, você é chata beça, você é chato de galocha, é cheio de Bíblia na cabeça, não queremos, ó, já somos reis, você está aí, ó, passando toda essa tribulação aí, ó, bem feito para você, ó, nós estamos no top. Aí Paulo, vocês estão certíssimos. É isso que eu estou percebendo, Deus nos pôs em último lugar. Então, todas as vezes que você se sentir humilhado, não é para você ficar chateado não, hein? Porque senão é orgulho. Orgulho. Ah, o irmão me ofendeu, o irmão... Irmãos, eu tanto humilhei como eu fui humilhado. Deus tanto trabalhou na minha vida quando eu humilhei, me amassou, pesou minha consciência. Você está errado. Você errou. Como também eu fui humilhado. E assim será com você também. E quando acontecer, saiba, é Deus tratando com os dois. Então veja que nem sempre é Satanás, mas é a maneira que Deus usa para atingir o objetivo dele, que é trabalhar na igreja. Trabalhou com os coríntios, porque Paulo escreve a carta, muitos deles se arrependem, uma carta pesada como essa. Outra que se perdeu, que era muito mais severa, uns dizem que essa aqui é a segunda, eu não sei. Mas o fato é que os coríntios foram usados por Deus para Paulo chegar a essa conclusão. A mim me parece que Deus me colocou em último lugar. E ele ficou triste. Aí ele fala, como se fôssemos condenados à morte,
porque nos tornamos espetáculo. A palavra aqui é teatro. O irmão sabe o que é um teatro, né? Um local onde tem apresentação, tem o que diverte, tem o que é divertido. Mas nesse sentido aqui, Paulo era como se estivesse num teatro, divertindo outros, não na maneira como nós conhecemos, mas através do sofrimento. E as pessoas batendo palma. Ih, que legal! Tome mais chicote, Paulo, você merece. Tome uma chicotada. E fica aí na arena. E vamos nos divertir, Paulo. Era assim mesmo que Paulo se via. Um espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos. Olha aqui o tom irônico. Nós somos loucos. Vocês dizem que somos loucos? Então eu sou louco. E vocês são o quê? Sábios, né? Em Cristo. Nós fracos. O mundo nos vê assim, fracos, os fracotes, crentes fracotes. Tá bom. E vós, forte. Vós nobres, vocês se consideram nobres. Nós, desprezíveis. Era a própria humilhação do apóstolo. Enquanto os coríntios se vangloriavam por serem fortes, nobres, né, sábios, ele falava tudo o contrário. Eu já sou o contrário de tudo isso. Ele não se queixava, ele não ficava dentro da comunidade com cara fechada como muitos de nós ficamos. Quando estamos sendo tratados com Deus, sendo humilhados. Porque, fato seja dito, irmãos, torna a dizer, você vai humilhar muita gente. E também você será humilhado. Deus vai tratar sempre assim. Mas isso não é para nós nos desesperarmos. Isso é graça. A comunidade caminha, né, lado a lado, e tanto perdoando quanto sendo perdoado, porque realmente nós não temos que se vangloriar. E tudo isso acontece justamente para isso, para que nós não venhamos a cair na soberba. A soberba, né, precede a queda. Um aviso. A soberba, o orgulho, né? É sempre assim, a pessoa anda a pé, depois consegue uma bicicleta. Eu nunca andei de bicicleta. Muito menos carro. Mas nem por isso eu sou infeliz. Porque a minha felicidade está numa pessoa. Eu sou feliz por causa de Cristo. Eu tenho o serviço mais simples, né, no sentido de profissionalismo, mas não estou nem aí. Se eu fosse contar para os irmãos que eu já passei, mas por acaso eu fiquei reclamando no ouvido de alguém, poxa, vou sair dessa igreja porque fulano falou isso. Só passei por 2 igrejas e saí com a bênção. Não foi porque o irmão fez cara feia, não, porque o irmão não vai me tirar daqui. Quem vai me tirar daqui é o Senhor. O dia que Ele quiser, como Ele quiser. Por quê? Eu estou em Cristo, sendo tratado com Ele. Então, estou aqui para servir a Ele, em primeiro lugar a Ele, depois aos irmãos. E aqui, Paulo está se colocando em tom irônico com eles, mas não assim naquele tom de grotesco, mas para chamar a atenção deles. Então, espetáculo é a mesma palavra para teatro. O ministro é colocado em uma arena e ser morto pelas feras famintas. É assim que o mundo nos trata. Esse mundo é uma arena.
Esse mundo é um teatro. E nós estamos inseridos nesse contexto, sendo chicoteados, humilhados, perseguidos, maltratados, mal vistos, sendo zombados por eles. Nós estamos nesse teatro desse mundo. E Paulo aqui, ele está usando esse irônico para chamar a soberba e revelar, né, realmente a soberba dos coríntios. Já estás fartos, já estás ricos. Paulo vai usar um contraste para mostrar aos coríntios que nem sempre prosperidade, fama, glória é sinal de espiritualidade. Versículos 9 a 13. Para encurtar, irmãos, vamos aqui para o versículo 14, onde agora Paulo vai se colocar como um pai. Ele fecha o capítulo 4 se colocando, usando a figura de um pai. É como se ele dissesse assim: agora, bom, já dei a cajadada, já botei vocês de castigo, já chamei a atenção de vocês, agora eu quero dizer o seguinte: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Ou seja, não é o propósito de Paulo humilhar e envergonhar os coríntios, mas simplesmente chamá-los à correção. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos, meus amados. Está vendo o tom aqui mudando? Agora ele vai dizer: vocês são meus filhos, porque eu tenho direito sobre vocês, eu gerei vocês em Cristo. É como se vocês estivessem saindo das minhas entranhas. Não é assim? Mulher engravida, 9 meses carrega a criança. Aí toda hora está lá, né? A minha dava muito parece que era uma lutadora, a mais velha. Fazia aquele barulho na barriga da mãe, eu ficava preocupado com coisa estranha. A criança se mexendo, estava nervoso. Batendo. Adão, né? A Eva, né? Mas vem a criança, aí vem aquele processo do crescimento, aí você está, mexe ali não, senta aqui, não é isso? Você fica corrigindo o tempo todo, alerta, e quando passa do limite, aí vem a vara. É o que Paulo fez aqui. Agora, Paulo vai afagá-los, vai acariciá-los, vai dizer assim: porque ainda que tivesses milhares de preceptores, ou instrutores, ou aqueles que cuidam, não são cuidadores, mas não são pais, são apenas cuidadores, né? Responsável para levar a escola e tal, né? Vocês têm mestres, muitos mestres, mas não são pai de vocês. Eu sou o pai de vocês, porque eu gerei vocês em Cristo, mas vocês querem obedecer mais a eles do que a mim. É mais ou menos isso que Paulo está corrigindo eles. Não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Ou seja, vocês estão imitando esses falsos mestres, ao invés de imitar a mim, que sou imitador de Cristo e pai espiritual de vocês. Eu puxei a orelha de vocês, coríntios, porque eu amo vocês. Eu amo vocês, coríntios. Por isso eu chamei a atenção, usei tons sarcásticos, tom irônico, para quebrar o orgulho de vocês. E alguns até se mantiveram duros, alguns se arrependeram, outros não. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado. Está vendo? Mais uma vez a palavra amado. Paulo sempre tratando os seus com carinho, com afago, com amor. E essa igreja aqui não merecia isso. Não merecia ser tratado por ele com esse afago. Meus amados, meus queridos irmãos.
Paulo usava vara, mas usava com uma dosagem dentro da autoridade apostolar que ele tinha, mas não para destruí-los, mas trazê-los para o Evangelho. Por isso que ele falou, né? Sede meus imitadores. Vocês estão imitando gente errada. Eu sou imitador de Cristo. Versículo 18. Alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Então conhecereis não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outro com a vara, ou com amor e espírito de mansidão? A dosagem do Evangelho. A vara, uma mão à vara. O pai usa a vara. Você que é pai sabe o que eu estou dizendo. O pai vai usar a vara, mas na outra ele vai afagar. É assim que a gente faz com os nossos filhos. Quando eles merecem, nós damos uma disciplina ou física naquele lugarzinho já propício, quando é criança, ou um castigo. As minhas filhas, quando grande, passa seu celular. Com uns 2 dias, passa, não tem. Não posso bater, porque já é adulto, né? Passa. Tirei. Calamos. Depois, vem cá. Tem ciência do que você fez? Tem ciência? Tá bom, pai, me perdoa, me desculpa. Então, era uma maneira de corrigir. É assim que Deus faz também conosco. Deus tira de nós muitas coisas, para quê? A gente fica lá. Deus sempre vai tirar alguma coisa de nós, mas não é porque Ele nos odeia, é porque Ele nos ama. Então, Paulo aqui está dizendo, eu vou a vocês com vara ou com amor. O que vocês preferem? Escolham. Eu dou a opção de vocês, porque muitos ainda continuam soberbos, achando que a minha presença, eu vou mudar o tom de voz, vou passar a mão na cabecinha de vocês. Paulo, a presença dele é fraco demais, o homem é muito frouxo, é um homem, uma mãezinha. Ele é? Então deixa eu chegar aí. Aí vocês vão escolher. Cheguei. Agora. Quer o quê? Quer a vara? Opa, o homem falou sério. Quer espírito de mansidão? Ou quer o amor? Vocês que escolhem. Para fechar, irmãos, vou aqui. Vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses. Agora, para concluirmos, vamos abrir aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao versículo 8. Agora quem vai dar o tom, não é mais Paulo, quem vai dar o norte, não sou eu, quem vai dar o norte é o Senhor. E ele vai falar aqui, nada façais por partidarismo, versículo 3, 2, 3, Filipenses 2, 3. Ou vanglória. Não é isso que estava acontecendo na igreja de Corinto também? Aqui em Filipenses também. Ou seja, o pecado é o mesmo. Mas, por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus.
Ou seja, o próprio Cristo foi exemplo de alguém que se esvaziou, se humilhou, veio ao mundo, sofreu, morreu injustamente, foi perseguido, foi humilhado, como Paulo foi, mas aqui é o próprio Senhor dando o exemplo, dando o norte. E Paulo seguiu os mesmos passos do Senhor Jesus. E nós também somos chamados a seguir os mesmos passos do Senhor Jesus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de um servo. Ou seja, embora aqui não está falando da palavra que nós lemos do início, né? O peretes, ou seja, um escravo, um condenado à morte. Cristo foi condenado à morte por causa dos nossos pecados. Cristo morreu na cruz. O Pai o crucificou por amor a nós. E aqui está dizendo que ele, tornando-se obediente, os coríntios foram desobedientes, alguns deles foram, permaneceram duros, mas Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, somos chamados para seguir os mesmos exemplos. E lá em 1 Pedro 4,10 diz: servi uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Tal como Paulo, tal como a igreja é chamada a ser mordomos, dispenseiros. Isso é uma honra que nós não merecemos não, irmãos. Deus fez cada um de nós aqui dispenseiros da sua graça, aquele que leva o evangelho, a revelação, o alimento sólido, o alimento saudável. Deus nos deu esse privilégio a qual nós não merecemos. Mas Deus chama a igreja para ser imitadores dele. Paulo foi um imitador, Paulo foi fiel como mordomo. E Deus aqui está globalizando a igreja, não mais um ministro, mas a igreja, servir uns aos outros, conforme o dom, ou da fala, da palavra, ou das mãos do serviço, mas sirva a igreja, porque você primeiramente está servindo a Deus, e depois a seu irmão. Então, primeiramente, no caminho da humildade, da humilhação a qual o Senhor nos chama, tem o mesmo sentimento. E uma vez tendo esse sentimento, agora eu estou apto para servir uns aos outros, conforme Cristo me deu o exemplo. Cristo deu o exemplo. João 13, lavou os pés dos discípulos. Ele serviu. Ele se humilhou. Ele se esvaziou. E nós queremos o oposto, queremos glória, queremos aplauso, queremos honras. Se o que nos resta é o espetáculo desse mundo, é o escárnio desse mundo, é a zombaria desse mundo, então não temos que nos gloriar em nada, irmãos. Só temos que nos humilharmos e dizer: Senhor, o que tu queres de mim? Faça de mim segundo o teu querer. Amém, irmãos? Que essa palavra primeiramente falou comigo. Deus me corrigiu aqui dentro desse texto. É isso que Deus faz conosco. Amém? Vamos orar.